Bom, muito boa noite a todos. Eu sou o Rafael Saraiva Lapuente, do grupo de pesquisa Dimensões do Regime Vargas e seus desdobramentos, do CNPq e da UERJ. Sou professor da Rede Municipal de Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, doutor em História pela PUC e também dou aulas no meu canal no YouTube, o canal Sr. Rafa História no YouTube. E dou as boas-vindas a todos os presentes no nosso ciclo de debates 90 anos da Revolução de 1930. Agradecemos o apoio e a transmissão do História da Ditadura. E aproveito para dizer que, em breve, o História da Ditadura vai estar inaugurando um novo site. Então, aguardem que, em breve, o novo site já vai estar disponível do História da Ditadura. O grupo de pesquisa já publicou o livro Olhares sobre o Governo Vargas em 2017. Organizamos dossiês em revistas, estamos em simpósios temáticos e minicursos em vários estados e eventos. E no final do mês, nós vamos lançar 3 novos livros. Mais informações e contato no e-mail grupovargascnpq@gmail.com. Vamos iniciar hoje com o tema Pai dos Pobres, Getúlio Vargas e os Trabalhadores. E apresento e dou boa noite à professora Ângela de Castro Gomes e Marco Aurélio Vanucci. Os professores dispensam maiores apresentações. Não tenho dúvidas disso, porque são grandes referências para entendermos Getúlio Vargas, a Revolução de 30, o Estado Novo e os seus desdobramentos. Mas, claro, a formalidade nos impõe. Professora Ângela de Castro Gomes possui graduação em História pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em Ciência Política pela Sociedade Brasileira de Instrução e doutorado em Ciência Política pela Sociedade Brasileira de Instrução. É professora titular aposentada de História do Brasil da Universidade Federal Fluminense e professora emérita do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas, onde trabalhou de 76 a 2013. Foi pesquisadora visitante sênior nacional da Unirio, com bolsa CAPES, e é professora visitante da mesma universidade. E o professor Marco Aurélio Vanucci é professor da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas, vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais do CPDOC, editor da revista Estudos Históricos entre 2014 e 2018, coordenador da graduação em História do CPDOC entre 2014 e 2016, graduado mestre em História pela Universidade de São Paulo, doutor em História pela mesma instituição, com período sanduíche na Universidade de Paris IV. Pós-doutor em Sociologia pela Unicamp e autor do livro Os Cruzados da Ordem Jurídica, a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil entre 45 e 64. Serão aproximadamente 25 minutos de fala para cada um. Claro, né, eu não vou ser um stalinista, né, que exerceu o meu lado autoritário, com perguntas no final. Então, com a palavra, nós iniciamos com o professor Marco Aurélio Vanucci. Então, boa noite a todas e a todos. Quero dizer que é um prazer estar aqui. Quero agradecer e parabenizar os organizadores pelo convite. Também dizer que é um prazer e uma honra dividir essa mesa, ainda que virtual, com a professora Ângela de Castro Gomes. Bom, a pergunta que nós tentaremos responder aqui ao longo desse debate é se Getúlio Vargas foi o pai dos pobres, né? Portanto, a tese que eu pretendo sustentar na minha intervenção é de que o epíteto pai dos pobres é parcialmente pertinente para designar Vargas entre 1930 e 1945. Essa é uma advertência importante. Tudo que eu disser na minha intervenção vale tão somente para o primeiro governo Vargas. Minha reflexão não avança
sobre o período posterior, especialmente sobre o segundo governo Vargas. Vou me concentrar no primeiro governo Vargas. E, portanto, continuando a minha tese, eu proponho que a relação do regime varguista com os trabalhadores deve ser compreendida sob o signo da ambiguidade. Bom, para defender essa tese, eu vou fazer 3 movimentos. O primeiro movimento é propor uma grade de leitura para a Revolução de 30 e para o regime varguista. E essa grade de leitura se baseia numa categoria que a literatura sobre o regime varguista já mobilizou bastante e que tem sido, ultimamente, mais mobilizada pelos trabalhos que estudam a ditadura de 64, que é a categoria de modernização conservadora. Uma categoria proposta, como se sabe, pelo sociólogo estadunidense Berton Moore, num livro clássico chamado Origens Sociais da Ditadura e da Democracia. É um livro publicado originalmente em 1966, e nesse livro o Berton Moore propõe a existência de 3 vias históricas de conversão de sociedades tradicionais, ou seja, sociedades agrário-rurais, em sociedades industriais. A mais antiga dessas vias do Berton Moore, foi a Revolução Burguesa, né, o caminho da Revolução Burguesa, que conduziu países como Inglaterra, França e Estados Unidos a democracias liberais. A segunda via de modernização proposta pelo Berton Moore é a via comunista, que emerge no mundo a partir da primeira metade do século XX e ocorre em países como a Rússia e a China. Bom, mas o Berton Moore mostra a existência de um terceiro caminho, uma terceira via de modernização, que é uma rota de modernização permeada pelo compromisso entre a antiga e a nova situação e, justamente por isso, menos disruptiva que as 2 anteriores, a Revolução Burguesa e a via comunista. Essa terceira via é a via que ele chama de Revolução pelo Alto, que impulsionou a modernização de sociedades como a alemã e a japonesa. Berton Moore, no livro, estuda de maneira demorada a modernização conservadora no Japão, e foi dirigida esse caminho de modernização por setores das classes dos proprietários rurais, aliados a uma burguesia urbana ainda relativamente frágil. Bom, então, o que me parece é que esse caminho trilhado pela Alemanha e trilhado pelo Japão, de modernização, de certo modo, é também o trilhado pelo Brasil, especialmente a partir de 1930. Né? É difícil precisar quando é que se inicia a modernização conservadora no Brasil, mas é possível dizer que a partir de 30 há um momento concentrado, ao menos, se não inaugural, da modernização conservadora brasileira. Bom, a principal realização econômica da Revolução pelo Alto no Brasil, que é, do Berton Moore, um sinônimo de modernização conservadora, a principal realização econômica foi promover a industrialização. E o protagonista do processo de modernização não foi o empresariado industrial, mas o próprio Estado, dirigido, sobretudo, por homens originários de famílias oligárquicas que se dedicavam à produção de gêneros agropecuários para o mercado interno. E o perfil da elite gaúcha e da elite mineira, que participam da Revolução de 30 e se constituem na elite política do regime varguista, é o exemplo mais evidente desse perfil social. Bom,
A modernização conservadora, que é colocada em marcha ou intensificada a partir de 30, pretendeu superar as duas crises interligadas que acossaram o regime liberal oligárquico ao longo da década de 20 e que são, na realidade, o motivo fundamental, que constitui um motivo fundamental da queda, da derrubada da Primeira República. Então, por um lado, o regime procura solucionar a crise política, abrindo o Estado à maior participação dos grupos sociais outrora marginalizados, e, por outro lado, enfrenta a crise econômica pelo estímulo à diversificação da economia nacional, em especial ao desenvolvimento da indústria. Bom, portanto, com isso, a partir de 30 forma-se uma aliança policlassista que embasa esse novo Estado, estou chamando aqui desse Estado varguista, que tem um outro perfil muito mais interventor do que o Estado oligárquico pré-30, e que procura atender às diversas demandas sociais para legitimar a sua existência e a sua função de hábito. Né? Esse ponto é importante, me parece, para entender a relação de Vargas com os trabalhadores. Bom, então, como é que o Estado faz isso? Ele preservou o amparo oficial à atividade cafeeira, mas estimulou a produção voltada ao consumo interno, contemplou o conjunto dos grandes proprietários ao manter intacta a estrutura fundiária e distante do campo a legislação trabalhista que foi introduzida nas cidades. A classe média foi agraciada com a criação de muitos postos de trabalho no setor público e a regulamentação das profissões liberais, e os trabalhadores urbanos foram beneficiados com a legislação trabalhista. E, finalmente, o empresariado industrial pôde contar com um Estado tornado condutor da industrialização brasileira. Então, esse é o primeiro movimento de enquadramento da nossa questão. É o contexto no qual se desenrola a relação de Vargas com os trabalhadores. Bom, então eu passo para o segundo movimento para examinar o regime varguista e a ação coletiva dos trabalhadores. Antes de mais nada, me parece importante registrar a diversificação das modalidades de relação estabelecidas pelo Estado com a sociedade a partir de 30. Então, até então, e isso foi especialmente claro na Primeira República, o clientelismo é a fórmula geral que regia a interação entre Estado e sociedade. A partir de 30, novas modalidades de interação entre Estado e sociedade são inauguradas e, portanto, novos padrões de relacionamento ou de gramáticas políticas, e aqui eu estou fazendo uma referência à expressão cunhada pelo Edson Nunes, essas outras gramáticas políticas passam a conviver com o clientelismo e a estabelecer, algumas vezes, uma relação de complementariedade com o clientelismo. Bom, dentre essas novas modalidades de interação Estado-sociedade, no período de que estamos tratando, se destaca o corporativismo. Né? Corporativismo aqui entendido como um tipo específico, uma modalidade específica de relação entre Estado e sociedade, que se torna o padrão mais abrangente de relação entre Estado e sociedade durante o primeiro governo Vargas. Bom, como é que o corporativismo varguista se organiza? Ele se organiza em torno de uma diferenciação classista.
Para as classes dominantes, ele tem uma dimensão predominantemente privatista, abrindo o Estado para a penetração dos seus interesses, e para os trabalhadores urbanos, o corporativismo foi majoritariamente estatizante, na medida em que viabilizou o controle estatal sobre a sua organização. E aqui eu estou usando termos propostos pelo Guilherme O'Donnell, quando fala num corporativismo bifronte, vigente na América Latina a partir da década de 30. Bom, mas como é que se pode medir o controle exercido pelo Estado sobre as entidades corporativas dos trabalhadores? Né? Concretamente, qual foi a efetividade do controle? A questão é essa. Qual é a efetividade, como mensurar a efetividade do controle exercido pelo Estado sobre as entidades corporativas dos trabalhadores? E aqui, nesse período, entidades corporativas dos trabalhadores significa sindicatos operários. Bom, eu proponho que essa efetividade seja mensurada, seja aferida com base em 3 aspectos. Primeiro aspecto, como é que se dava a seleção dos dirigentes dos sindicatos? Segundo, a própria atuação dos sindicatos. E terceiro, as fontes de financiamento dos sindicatos operários. Bom, o que me parece é que, fazendo uma revisão na farta literatura que estudou movimento sindical, movimento operário, no primeiro governo Vargas, fica demonstrado o alto grau de controle e de repressão sobre a ação coletiva dos trabalhadores, especialmente entre meados da década de 30 e os primeiros anos da década de 40. Ou seja, entender também diacronicamente o controle exercido pelo Estado sobre as entidades sindicais é fundamental, porque esse controle, a severidade desse controle varia ao longo do tempo, né? E ele é muito mais intenso nesse período que vai entre 34, 35 até os últimos anos, dizer, 42, 43, os últimos anos do Estado Novo. Bom, como consequência da submissão dos sindicatos e do aumento da violência estatal, as greves operárias praticamente deixam de ocorrer por quase 10 anos, e a tendência, a partir de 35, foi a de que os sindicatos operários obedecessem os limites estabelecidos pelo governo para sua atuação. Fazendo o quê? Encaminhando as suas demandas às autoridades governamentais e à Justiça do Trabalho. Além disso, vários sindicatos, e há trabalhos que mostram isso, internalizaram o controle político ideológico sobre os seus filiados. Bom, no entanto, o sindicalismo corporativo também reforçou a organização dos trabalhadores. Desde a Primeira República, o patronato resistia fortemente ao reconhecimento da legitimidade do sindicalismo operário. Assim, a oficialização dos sindicatos de trabalhadores a partir de 1930 trouxe como reverso à perda de sua autonomia uma proteção contra a oposição patronal. E, além disso, ela incentivou a formação de sindicatos em locais e categorias profissionais nos quais eles não estavam organizados. Porque, é claro, na Primeira República, os sindicatos operários concentravam-se nas categorias profissionais mais numerosas, mais bem organizadas e nas maiores cidades do país. Bom, em síntese, a estatização dos sindicatos protegeu o direito de associação dos trabalhadores.
porém, submeteu sua organização à depuração político-ideológica e ao controle governamental. Né? Então, se vê aqui claramente essa ambiguidade de que eu falava no início. Paradoxalmente, o corporativismo acabou por dar uma contribuição significativa ao fortalecimento da sociedade civil, como se pôde perceber nos últimos anos do Estado Novo. Ao incentivar a organização dos grupos sociais, o regime permitiu a criação de um conjunto de entidades de representação de interesses em todo o país que, aproveitando-se do arrefecimento da repressão estatal, passaram a atuar com maior autonomia e, em alguns casos, em aberta oposição ao regime, ainda no Estado Novo. Bom, eu passo agora ao meu terceiro movimento, no qual eu vou propor um balanço, uma avaliação sobre os ganhos materiais dos trabalhadores no primeiro governo Vargas. Bom, o que me parece é que a modernização colocada em marcha pelo regime varguista foi marcada por um alto grau de manutenção das relações sociais pré-existentes e dos termos de apropriação dos recursos produzidos socialmente. É por isso que eu a estou denominando de modernização conservadora. Especialmente conservadora do ponto de vista social. Há mesmo evidências de que, ao longo do primeiro governo Vargas, houve um aumento significativo na concentração de renda no país. Dados compilados pelo Pedro Ferreira de Souza, no seu livro Uma História de Desigualdade, mostram que, em 1930, no ano de 1930, 1%, o contingente do 1% mais rico da sociedade brasileira detinha pouco mais de 20% da renda nacional. Em 1945, ou seja, no último ano da era Vargas, esse mesmo grupo, ou seja, esse mesmo 1%, detinha cerca de 30% da renda nacional. Portanto, foi de 20% para 30%. Nesse processo de concentração de renda, merece especial destaque o impacto da Segunda Guerra Mundial, embora, evidentemente, ele não tenha sido o único móvel a causar a concentração de renda ao longo da era Vargas, mas, de uma certa maneira, ele ilustra o conservadorismo dessa modernização e as opções feitas pelo regime varguista quando precisou sacrificar algum tipo de interesse. Por que merece destaque o impacto da Segunda Guerra Mundial na elevação da concentração de renda no Brasil? Como vocês verão, a Segunda Guerra Mundial teve reverberações importantes nos interesses e nas condições de vida e trabalho dos trabalhadores. Bom, em primeiro lugar, em razão das vicissitudes do comércio exterior. Houve uma demanda muito elevada, elevou-se a demanda por produtos agrícolas, de que o Brasil era exportador, e houve, evidentemente, uma dificuldade de importação de produtos manufaturados. Portanto, os produtos industriais produzidos no país ganharam uma espécie de uma reserva de mercado dado pela própria conjuntura. Né? Então, portanto, as vicissitudes do comércio exterior beneficiaram tanto os setores agroexportadores
quanto os industriais. Mas também a concentração de renda, ela aumentou, vinculada à Segunda Guerra Mundial, por opções políticas feitas pelo regime varguista, né? Em função da atitude do regime em relação aos desafios colocados pela guerra, alinhando-se aos interesses dos industriais e permitindo a intensificação da exploração da mão de obra pela adoção de uma disciplina fabril mais rígida e pela suspensão de diversos direitos trabalhistas, além da compressão dos salários. De todo modo, e esse é o outro lado, a política social de Vargas certamente trouxe melhorias às condições de vida dos trabalhadores. Tá? Então, de novo, eu estou fazendo o movimento de mostrar, de tentar mostrar as ambiguidades, no que os trabalhadores perderam, no que ganharam. Então, medidas como proteção à maternidade, férias remuneradas e jornadas de trabalho de 8 horas garantiram, sem dúvida nenhuma, uma grande melhora nas condições de vida e de trabalho dos trabalhadores. E isso é especialmente claro quando a gente contrasta com a legislação e com a prática vigente durante a Primeira República. Uma das fortes evidências nesse sentido, ou seja, de que a legislação trabalhista, de fato, trouxe melhorias às condições de vida dos trabalhadores, é que os próprios direitos trabalhistas tornaram-se um fator importante de atração de trabalhadores rurais para as cidades. Bom, ainda assim, ainda reconhecendo a importância na melhoria nas condições de vida dos trabalhadores em função da legislação trabalhista, é preciso avaliar a abrangência e a efetividade da legislação trabalhista sob o risco de sobrevalorizar o seu impacto. Tá? E aqui eu estou me referindo ao impacto da legislação trabalhista no primeiro governo Vargas. Bom, em primeiro lugar, em relação à abrangência. É preciso lembrar que a legislação trabalhista beneficiava apenas uma parcela, talvez minoritária, dos trabalhadores brasileiros. Aquela parcela de trabalhadores brasileiros constituída pelos trabalhadores urbanos com ocupação oficialmente reconhecida. Quem é que ficava de fora? Estavam excluídos dos benefícios da legislação trabalhista tanto os trabalhadores rurais quanto os trabalhadores domésticos, né? E aí é importante fazer uma referência aos dados apurados pelo censo de 1940, que mostra que, à época, 1/3 dos trabalhadores no país trabalhava na agricultura ou na pecuária. Portanto, não eram contemplados, esse 1/3 não era contemplado pela legislação trabalhista. E, mesmo o censo de 1940 mostra que 1/3 dos trabalhadores brasileiros se enquadravam na categoria das atividades domésticas ou atividades escolares, né? Aí os dados foram agregados pelo censo. Tá? Então, certamente, uma parte significativa desse terço era formada por trabalhadores domésticos que, possivelmente, tinham como perfil fundamental serem mulheres e negras.
Bom, quanto à efetividade da legislação trabalhista, a literatura especializada já demonstrou a resistência do patronato em obedecer à legislação trabalhista e uma certa dificuldade ou mesmo alguma ausência de vontade do Estado, neste período, para fazê-la ser cumprida. E, como eu já contei antes, o movimento operário, especialmente a partir de meados de 1930, foi violentamente reprimido pelo regime, o que certamente enfraqueceu a sua capacidade de exigir a observância dos direitos sociais dos trabalhadores. Bom, então com isso eu termino o terceiro movimento e para concluir essa minha intervenção, eu volto à tese anunciada no início. Lembre-se que eu anunciei que a tese que eu ia defender é a de que o epíteto pai dos pobres é parcialmente pertinente para designar Vargas entre 30 e 45, e de que a relação do regime com os trabalhadores no período deve ser compreendida sob o signo da ambiguidade. E as ambiguidades nas relações do regime com os trabalhadores, essas ambiguidades são, sinteticamente, a coexistência, a simultaneidade de uma incorporação e de um controle dos trabalhadores pelo Estado. Essas ambiguidades relacionam-se ao processo de modernização do país, que eu estou aqui denominando de modernização conservadora. Portanto, para finalizar, eu diria que o regime se dispôs a incorporar politicamente e socialmente os trabalhadores, por diferentes motivos, motivos econômicos, motivos políticos, motivos de preocupação com a estabilidade social. No entanto, o limite para essa incorporação era dado pelo compromisso do regime com a preservação da ordem social e também pelo compromisso do regime com os interesses de outros grupos sociais. Por exemplo, compromisso do regime com os grandes proprietários de terra, que faz com que os direitos trabalhistas não sejam, neste momento, estendidos para os trabalhadores rurais. Mas também o compromisso do regime com as classes médias, que é, na minha opinião, o que explica a ausência de direitos trabalhistas para os empregados domésticos. Então, mais uma vez, eu queria agradecer aos organizadores pelo convite, também dizer da minha alegria, novamente, de dividir essa mesa com a professora Ângela e me colocar à disposição, ao final, para comentários e questões que eventualmente forem feitas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Marco Aurélio. Já temos, inclusive, algumas questões, mas a gente vai passar elas no final, mas ressaltando que é possível fazer perguntas no evento. Deixem suas perguntas que nós vamos ler no final da fala da professora Ângela de Castro Gomes, tanto para o professor Marco Aurélio Vanucci, quanto para a professora Ângela de Castro Gomes. Bom, agora passo a palavra para a professora Ângela de Castro Gomes, que segue o nosso evento falando sobre a relação de Vargas com os trabalhadores. Professora? Boa noite. Boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo. Eu quero agradecer o convite que me foi dirigido para estar hoje aqui com vocês, ainda que virtualmente. Eu fico muito satisfeita de poder estar, de alguma forma, entrando em contato com colegas, com estudantes de todos os níveis. Bom, eu vou continuar
mais ou menos dentro da mesma tônica do Marco. Eu acho que foi uma escolha absolutamente feliz, a de centrar na questão da ambiguidade para a gente pensar as questões políticas e, especialmente, as questões de política social na era Vargas. E aí eu queria fazer algumas observações, assim, de início. A primeira delas é de chamar a atenção de que toda essa política social trabalhista, em especial, ela integra o projeto de industrialização que vai começar a ser deslanchado nesse período. Ainda uma industrialização sem um planejamento, né? Mas, de qualquer forma, esse é um momento que se começa a ter ações efetivamente dirigidas para esse processo de industrialização, o que evidencia a importância de um mercado consumidor interno e, portanto, a importância de camadas populares, em especial urbanas, como consumidoras. Não só as que estão no mercado de trabalho, portanto, em relação a elas, a legislação trabalhista, a que regulamenta esse mercado, aqueles que estão trabalhando, como, igualmente, uma legislação extremamente importante, que é a previdenciária. Vale dizer, uma legislação que garante renda para aqueles trabalhadores que deixam o mercado, mas que continuam sendo consumidores. Então, a gente ter essa visão de que, quando a gente está falando de legislação trabalhista e previdenciária, de política social, no primeiro, como se chama, governo Vargas, ou na era Vargas, nós estamos falando de alguma coisa que tem a ver com esse projeto que vai mudando a cara do Brasil, que, sem deixar de ser um país agroexportador, passa igualmente a ser um país voltado para a produção industrial de uma maneira que ele não era durante a Primeira República. Outro ponto que eu queria afirmar é da ambiguidade da própria figura de Vargas, que, sem dúvida, é o primeiro presidente, vamos dizer assim, do país, porque até então, durante a Primeira República, a gente tinha um modelo de presidente muito oligárquico, voltado para as elites preferencialmente. Depois de 30, e especialmente depois do período ao qual eu vou me dedicar especialmente, a gente vai ter um outro tipo de modelo de presidente. A gente vai ter um presidente que vai ter que se relacionar com uma quantidade maior, né, de pessoas que vão poder potencialmente ser eleitores. Então, isso também é importante para a gente pensar essa questão da ambiguidade. E não é à toa que Vargas é chamado de pai dos pobres e mãe dos ricos. Quer dizer, eu acho que isso mostra de uma maneira muito clara do que nós estamos falando. Portanto, ser pai dos pobres absolutamente não impede de ser mãe dos ricos, né? E justamente por isso, eu escolhi pensar aqui com vocês e acompanhar um processo histórico que torna o Vargas o pai dos pobres. Porque, afinal de contas, não é à toa que nós estamos aqui 90 anos depois da Revolução de 30 e praticamente 80 anos depois desse processo ao qual eu vou me dedicar mais especialmente, falando que Vargas é pai dos pobres. Vargas não era, no momento em que se faz a Revolução de 30, ainda um primus entre pares, como a gente fala,
ele não era o único nome possível na liderança do Estado no Brasil, ele teve competidores, e ele teve competidores durante um bom tempo, até que, com propaganda, com censura, com repressão, ele vai se tornando, aí sim, o grande líder do Estado brasileiro nesse período. Então, é um pouco da gente entender como ele se torna esse grande líder e como esse grande líder se torna o pai dos pobres. Esse é o meu objetivo maior aqui na conversa com vocês. E esse momento de deslanche, de um processo que vai construir uma figura mítica, né? Que é o Getúlio Vargas. Ele tem, no Estado Novo, um período fundamental. Só que a gente pode pensar o Estado Novo em dois momentos. Um primeiro momento, que é caracterizado fortemente pelo que o Marco mostrou, que é um momento em que o Estado é basicamente e fortemente de controle em relação aos trabalhadores. Ele é um estado de repressão, de 1935 em diante, antes mesmo do Estado Novo, a repressão é muito forte, ela nunca deixou de existir, mas ela passa a ser muito forte, e isso vai, assim, até mais ou menos o ano de 42. Em 1942, a gente sente uma inflexão na política do Estado Novo. E essa inflexão se faz, não à toa, junto com uma grande mudança em termos de política internacional, que tem a ver justamente com a guerra. Ora, o Estado Novo, como nós sabemos, é um Estado autoritário, garantido pelas Forças Armadas, mas com chefe civil. Getúlio é chamado de chefe, né? Muitas vezes, e se chama também de chefe do Estado Novo. Mas, a partir de 1942, o que vai acontecer? Se até então, até um pouco antes, a política no Brasil, ela procurava se beneficiar da existência de uma possibilidade de ganhos com os países europeus, inclusive a Alemanha, mas também dos Estados Unidos. Um colega nosso, que trabalhava no CPDOC, chamado Gerson Moura, chamava isso de equilíbrio equidistante, quer dizer, você tirar vantagens da possibilidade de jogar com forças que estão competindo política e economicamente no mercado global, vamos dizer assim. Isso vai acabar com o decorrer da guerra e, especialmente no caso do Brasil, com a entrada dos Estados Unidos na guerra. Então, fim do ano de 41, a gente tem o bombardeio, Pearl Harbor, Estados Unidos entra na guerra, e a partir daí é muito claro para as elites políticas do Brasil que o Brasil tinha que se aliar com os Estados Unidos e, portanto, ele fazia parte do campo dos aliados, ou seja, de regimes liberais democráticos que estavam lutando contra estados ditatoriais, autoritários, totalitários. Isso significava o quê? Significava que o destino do Estado Novo estava traçado. Ele ia ter que acabar. A questão era como e quando. E para as elites, como fazer uma transição do autoritarismo para um regime liberal democrático, que ia ter de novo eleições, partido, parlamento, tudo que o golpe de 37
tinha acabado, como fazer essa transição sem perder as posições de poder ganhas durante uma década, né? De 30 até inícios de 40. Então, esse projeto que eu vou me dedicar agora, especificamente, ele não é um projeto de Vargas, ele é um projeto de Vargas e das elites políticas do Estado Novo, que estão controlando posições em todos os estados do Brasil, fazendo uma capilaridade no sentido de renovação de grupos, de alianças com grupos mais antigos. É a esse processo que, ao mesmo tempo, prepara um regime autoritário para sair para um regime liberal-democrático, mas mantendo as mesmas elites no poder. É esse processo que eu chamo de invenção do trabalhismo, porque eu gosto de pensar, e eu acho que é útil fazer isso, o trabalhismo como a chave dessa transição do regime autoritário. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, a partir de 1942, há um staff pensante no Estado Novo que vai desencadear um conjunto de políticas em termos de ganhar bases sociais, tendo em vista uma futura liberal-democracia que demandaria ter capital político em votos. Ou seja, se até 42 esse regime político não precisava se preocupar com bases sociais de apoio, a partir de 42 ele precisa. Se até aí ele era um regime que reprimia e desmobilizava, depois de 42 ele continua reprimindo, porque ele continua tendo controles, mas ele precisa mobilizar. Aí você já vê uma ambiguidade, um outro tipo de ambiguidade. Como é que se conduz um processo de mobilização de classes populares, trabalhadoras, mantendo o controle? Porque é claro que isso tem uma dimensão de possibilidade de incerteza, de perda de controle, né? Então, quero chamar atenção para esse ponto. Mas, de qualquer forma, é esse o projeto. E ele vai ser cuidadosamente elaborado e desenvolvido. O elemento que ajuda, assim, simbolicamente, a gente a pensar o desencadeamento desse projeto de transição é o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, que vai assumir exatamente em fim de 41, início de 42. E ele já vai assumir dando trabalhos, vamos dizer, à sua assessoria em termos de planejar essa mudança. Essa mudança, que é uma mudança de gerenciamento interno da política, afinada com uma mudança internacional, ela tem faces. Uma face que significou a produção de uma ideologia, no sentido de ideias, de valores, e aí com o objetivo de mobilizar a classe trabalhadora, que era o alvo preferencial e primeiro desse discurso trabalhista, mobilizar essa classe trabalhadora enquanto reconhecimento à figura de Vargas. Aí há um conjunto muito grande de iniciativas, né, que envolvem rituais geralmente festivos, entre os quais o Dia do Trabalho é o principal, mas envolve igualmente a difusão de um discurso com ideias e valores
Esse ministro do Trabalho vai, a partir de meados do ano de 42, falar toda semana, na Rádio Nacional, no programa A Hora do Brasil. Ele tinha um programa que se chamava Trabalhadores do Brasil, que vai ser o bordão dele e o bordão dos discursos de Vargas, que começava sempre com essa interpelação. Trabalhadores do Brasil, ou seja, um estabelecimento de um vínculo entre o presidente e esses trabalhadores. E também com panfletos, com cartazes, né? A possibilidade de utilização de mídias foi muito bem explorada nesse momento. O que esse discurso visa? Esse discurso visa informar aos trabalhadores da existência de direitos trabalhistas e, fazendo isso, estimular a esses trabalhadores cobrar esses direitos trabalhistas. O ministro falava e demandava, inclusive, que se dirigissem a ele e ao próprio presidente no sentido de se informar e no sentido de pedir o cumprimento dos direitos do trabalho. Então, vejam bem outra ambiguidade. Uma coisa que o Marco falou, já me adiantou, que é nesse momento em que, inegavelmente, se assiste a um esforço da máquina de propaganda varguista, envolvendo o próprio ministro do Trabalho, fazendo a difusão das leis, que os trabalhadores têm direito ao horário, as mulheres vão poder ter seus filhos sem ser demitidas, né? Uma série de leis que, aliás, já existiam antes do próprio Estado Novo, né? Mas é esse o momento também que, exatamente porque o Brasil está na guerra, uma parte grande dos trabalhadores que tinham direito a essas leis perde o direito, porque eles são considerados soldados da produção. E, enquanto tal, o seu regime é diferenciado. Então, vejam bem, além dos trabalhadores rurais não serem objeto dessa legislação, eles só vão ganhar esse direito na ditadura do pós-64, nos anos 70. E, além das trabalhadoras domésticas não terem esse direito, as trabalhadoras domésticas só vão ganhar esse direito, sabe quando? Em 2018, no governo da presidente Dilma. Demorou mais ainda. Os próprios trabalhadores urbanos, não todos, vamos dizer, claro, não iam ter esse direito. Isso para não contar a resistência do patronato. O patronato no Brasil resistiu e continua resistindo até hoje a aceitar uma regulamentação do mercado de trabalho que dá direitos aos trabalhadores, né? Mas, então, vocês vejam como é contraditório, como é tenso a questão da política. Porque também eu não diria que o que o Marcondes está fazendo, né, e o que o Ministério do Trabalho está fazendo é alguma coisa que não é para valer. Não, é para valer. Né? Se a fiscalização não é excelente, não é mesmo, ela existe. Né? E a propaganda da existência desses direitos faz com que eles sejam cobrados pelos trabalhadores. Um indicador disso é a Justiça do Trabalho, que integrava essa lógica dos direitos do trabalho no Brasil. A existência da legislação, mas, igualmente, a existência de uma justiça que garantisse a aplicação da lei. E essa Justiça do Trabalho começa a funcionar em 1941. E, imediatamente, ela começa a receber demandas dos trabalhadores. O que a gente vê com isso? A gente vê que os patrões não estão cumprindo a lei. Mas a gente vê, igualmente, que os trabalhadores sabiam que essas leis existiam e sabiam
que podiam ir na Justiça do Trabalho. Eles ganharam, junto com o direito à lei, o direito de reclamar esse direito, indo à Justiça do Trabalho, que nesse momento ela é uma justiça administrativa, eu não vou entrar nesses pontos, mas eu quero fixar o ponto que ela é gratuita. Os trabalhadores podem ir sem advogado, não pagam nada, eles reclamam. E eles reclamam. A gente também tem documentação, e hoje temos estudos que mostram como os trabalhadores reclamam. Então, vamos sentindo essa ambiguidade. Então, de um lado, essa produção de um discurso trabalhista mobilizador, centrado na existência de leis, elas existiam, isso não era mentira, e centrado na possibilidade dos trabalhadores reclamarem os seus direitos, o que também existia, porque existia uma justiça do trabalho. Paralelamente, o que o ministro vai fazer? Esses trabalhadores estão organizados em sindicatos, Marcos já falou, sindicatos corporativos, modelo de Estado corporativo, de organização sindical corporativo. E, no caso dos trabalhadores, com controle, vou beber uma água, com controle administrativo, com controle de quem vai ser dirigente sindical. Mas aí, o que ocorre a partir de 42? O diagnóstico de dentro do próprio Ministério do Trabalho é o seguinte: bom, os sindicatos corporativos existem, mas eles não são úteis para esse projeto de mobilizador, porque eles não atraem os trabalhadores. Existem os sindicatos, existem as lideranças, mas os sindicatos são vazios, essas lideranças não representam. Então, uma outra face desse projeto trabalhista significou fazer esses sindicatos de empregados funcionar, vale dizer, fazer com que os trabalhadores fossem para o sindicato. E aí se faz uma invenção fantástica. Eu uma vez escrevi um artigo que eu chamei de A Chave do Tamanho. Porque essa invenção é uma verdadeira chave do tamanho para fazer um sindicato pequenininho ficar grande. Qual foi a chave do tamanho? Chamava-se imposto sindical. E esse imposto era cobrado de todos os trabalhadores de uma categoria profissional, quer eles fossem sindicalizados ou não. Por quê? Porque a lógica do sindicalismo corporativo é que o sindicato representa toda uma categoria, vamos dizer, os têxteis. Se ele faz um acordo coletivo, todos os têxteis vão ganhar aquilo que estiver no acordo coletivo, seja o trabalhador sindicalizado ou não. Ora, se eles todos podem ganhar, todos devem pagar. Isso enche os sindicatos de dinheiro. Não só dos trabalhadores, como dos empresários também. Dos empregadores, aliás, desculpe. O imposto sindical, que é cobrado, ele vai ser cobrado a partir exatamente de 42, ele vai fazer o que os funcionários do Ministério diziam. Ele vai dar vida aos sindicatos. Da medida que ele oferecia, por exemplo, assistência jurídica, assistência dentária, lazer, tinha serviço de recreação, alimentação. Ou seja, se até 42 o fato dos sindicatos estarem vazios não preocupava de forma alguma, a partir de 42 isso muda. Isso muda porque os sindicatos eram a base de organização. E através deles é que a mobilização eleitoral poderia ser feita. E foi feita. Agora, faltava ainda um último termo para completar o projeto que pudesse garantir que essas bases formadas pelas classes trabalhadoras pudessem dar apoio imediato, mas a questão não era tão essa. Era uma questão de projeto de futuro, para frente. Quando a guerra acabar, quando o Estado Novo tiver que acabar. É claro que não foram
não foi o staff do Ministério do Trabalho que planejou a queda de Getúlio em outubro. O projeto deles era outro. Aí falhou, mas não tinham combinado com os adversários, vamos dizer, né? Então, os adversários, opositores, se comportaram de outra maneira. Mas, de qualquer forma, muito desse projeto se realizou, porque a outra ponta do projeto era justamente canalizar essa força organizada de muitos trabalhadores. Os trabalhadores urbanos não eram a maioria. O Brasil só começa, porque também é outro processo, a deixar de ter mais trabalhadores rurais mais trabalhadores urbanos do que rurais, desculpe, a partir dos anos 50. Nós estamos aqui no início dos anos 40. Então, os trabalhadores rurais eram a maioria dos trabalhadores do Brasil. Mas, mesmo assim, os trabalhadores urbanos eram fundamentais, na medida em que, basicamente, eles eram os mobilizáveis para se tornar eleitores. E, para isso, tinha que ter um partido político. Esse partido político, eu não vou me alongar, meu tempo já está estourando, esse partido político o desenho dele só vai aparecer em 1945, quando, nesse projeto, fica estabelecido que um partido seria o partido dos interventores, né, das elites políticas estadonovistas em todos os estados do Brasil, o PSD. Mas ia ter um outro partido, um partido de base popular. Esse partido seria o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. E esse PTB foi criado, e a figura de padrinho, né, era o Vargas. Então, voltando mais uma vez para o ponto da ambiguidade, vocês vejam, ao mesmo tempo que a gente percebe esforços no sentido de mobilizar esses trabalhadores, a gente também percebe que a lógica era do controle. Só que, assim como os opositores não puderam ser perfeitamente controlados, os trabalhadores também não são. Eles se beneficiam das brechas que esse projeto tem, eles se apropriam desse discurso trabalhista no sentido de se beneficiar. Então, mesmo durante o Estado Novo, a gente tem inúmeros indícios de trabalhadores cobrando a aplicação de direitos do trabalho contra patrões em nome do próprio presidente Vargas, né? E a gente vai ter trabalhadores se beneficiando desses sindicatos, dessa organização sindical oleada, né, pelo imposto sindical. A gente vai ver trabalhadores se beneficiando dessa organização para lutar em nome dos próprios trabalhadores. Então, esse processo, se era um processo de controles, esses controles não são absolutos, né? Quer dizer, os próprios trabalhadores rompem essa lógica e se apropriam. Estão em posição subordinada? Estão. Mas eu sempre gosto de dizer que estar em posição subordinada não é estar morto. É você, em posição subordinada, conseguir recursos de poder para sua luta. Usar uma situação que não foi concebida para ser inteiramente favorável a você, para ser o mais favorável possível. Tornar o discurso trabalhista, que era um discurso de controle, um discurso também de mobilização dos próprios trabalhadores. E é isso que vai acontecer a partir de 1945. Porque esse processo, essas faces, essas dinâmicas que eu estou aqui colocando para vocês, embora brevemente, elas vão constituir algo que a gente pode entender que é uma cultura política trabalhista.
com valores, com ideias, com símbolos, né, com demandas que têm a ver com o mundo do trabalho, que mobiliza lideranças já mobilizou nesse momento de cara, lideranças que eram oposição ao próprio Estado Novo e a Vargas nesse momento. Mas vão mobilizar lideranças e vão mobilizar trabalhadores no sentido de eles mesmos aí se apropriarem do discurso, se apropriarem da máquina de organização sindical, que continua corporativista no pós-45, mas vai mudar muito. Vai mudar porque as lideranças sindicais vão competir em outras bases. E também essa dinâmica muda dentro do partido, né? O PTB, no fim da República, de 45 a 64, era um partido poderoso, né? Era o partido do próprio presidente da República, que estava, então, no poder, que era João Goulart. Então, o que eu queria passar aqui para vocês é a chave, a mesma do Marco, dessa ambiguidade, dessas tensões, mas também de mostrar como é que é a partir de ambiguidades e tensões que atores políticos coletivos, em posição subordinada, às vezes extremamente controlada, começam a procurar caminhos e a projetar possibilidades de ações que são as que vão acontecer na medida que o Estado Novo cai e se inaugura no Brasil uma outra experiência na qual o PTB e os trabalhadores do Brasil vão ser atores políticos muito importantes. Então, era isso, muito obrigada. Acho que eu passei um pouquinho do tempo. Muito obrigado, professora. Excelente fala dos nossos dois professores convidados, Marco Aurélio Vanucci e Ângela de Castro Gomes. Agora nós vamos para as perguntas. E, muito em razão da eloquência da fala dos nossos convidados, nós temos bastantes perguntas. A gente vai ter que dar uma selecionada nas perguntas para poder caber dentro desse nosso tempo, mais ou menos estimado, de até mais ou menos umas 8h30, de repente, esticar só um pouquinho, mas não muito. Mas antes das perguntas, eu quero destacar que, em breve, o site História da Ditadura vai estar de site novo. E também quero trazer aqui o e-mail do nosso grupo de estudos, o grupo Vargas cnpq@gmail.com, que está aí aberto para receber tanto novos integrantes aí, seja mestrandos, doutorandos, graduandos. Nós estamos abertos no nosso grupo de pesquisa. Bem, agora vamos dar uma selecionada das perguntas. A Roberta Antunes faz a pergunta do professor Marco Aurélio Vanucci. Pode-se dizer que as leis trabalhistas foram responsáveis pelo movimento queremista? E eu vou fazer duas perguntas para a gente tentar fazer mais ou menos em bloco. Pode ser? Aí daí depois a gente pula, de repente, para mais duas perguntas. O Jonas Brito, ele pergunta, foi durante a fala da professora Ângela de Castro Gomes, considerando o papel de Getúlio Vargas na Aliança Liberal, no governo provisório e no governo constitucional, seria possível dizer se ele era democrático ou autoritário? Vamos começar com a primeira pergunta, professor Marco Aurélio, e depois a professora Ângela de Castro Gomes. Bom, certamente a legislação trabalhista, como uma das principais, se não a principal realização do regime varguista e de Vargas, para os trabalhadores, foi um fator fundamental para o estímulo da organização e da adesão que o queremismo conseguiu, sem dúvida nenhuma. O queremismo se organiza em torno de um patrimônio que não era fictício, que não era estritamente, meramente
produto de propaganda oficial. Tinha uma base real, bastante concreta, que os trabalhadores conheciam, né? Então, não há dúvida de que há uma forte correlação entre a legislação trabalhista como a grande realização de Vargas nos seus primeiros 15 anos para os trabalhadores e esse movimento que pretende que ele continue à frente da presidência da República na transição do Estado Novo para o regime democrático. Aqui a professora Ângela. Bom, vou até fazer um adendo aí ao Marco, nessa questão do queremismo, porque nesse movimento queremista, que ele é desencadeado já em 45, né, o que está em jogo, efetivamente, é a continuidade da legislação trabalhista. É esse o temor, né, dos trabalhadores, que, ou bem ou mal, durante um Estado ditatorial, que era o Estado Novo, havia sido estabelecido um conjunto de leis que protegia, com inúmeros problemas, mas protegia os trabalhadores. Então, tratava-se, nessa ótica, de não perder essa legislação. E essa possibilidade não era algo assim inusitado. Poderia acontecer, né? E o movimento queremista, que é um movimento que vai reunir gente do Partido Comunista e gente do PTB, vai trabalhar nessa direção. A outra pergunta para mim foi qual, que eu acabei ouvindo o Marco e me concentrei. Eu vou encontrar, acho que foi Jonas Brito, né? Considerando o papel de Getúlio Vargas na Aliança Liberal, no governo provisório e no governo constitucional, seria possível dizer se ele era democrático ou autoritário? Dependia, viu? Ele, no segundo governo, a gente pode dizer que ele lutou no sentido de manter um regime que fosse dentro dos parâmetros liberal-democrático, mas aí nos anos 50. Getúlio era alguém, vamos dizer, que não era um democrata de carteirinha, né? Ele tomou o poder em 30 e tomou numa vertente de se manter no poder. Então, eu diria assim, você não pode pensar dessa maneira. Você tem que pensar conforme a conjuntura e conforme a dinâmica política. Então, não tem uma resposta única, entende? Então, você tem que pensar a liderança no contexto político dela. Não tem uma resposta assim, e é isso, ponto final. Não é assim. Você tem que ver conforme a conjuntura política, e certamente, no segundo governo, já nos anos 50, havia, sim, uma defesa, né, dessa legislação, porque eram as bases de apoio. Mas você não pode pensar numa coisa única durante esse tempo todo. Não dá para pensar assim, é mais complicado do que isso. Não dá para categorizar como se fosse uma caixinha, né? Não dá. Bom, foi um autoritário durante boa parte do tempo, né? O que não significa ser autoritário, não significava, nesse momento, não dar atenção à legislação do trabalho, né? Dentro de muitos limites, ela foi implementada nesse período, até mesmo durante o Estado Novo, que era um Estado autoritário hard, vamos dizer, não era brinquedo, não. O Diego Dal Bosco Almeida, ele fez a pergunta que vale para os dois, né? Pensando na proposta da mesa, que é refletir, entre aspas, 1930, 90 anos, e considerando a chave de leitura proposta pelo professor,
e pela professora, que é a ambiguidade, quais poderiam ser, afinal, as heranças ambíguas da era Vargas hoje? Bom, essa é uma boa pergunta, né? Eu diria que uma pergunta que acho que assombra a intelectualidade progressista faz algum tempo, né? Eu diria que o que é ambíguo na herança varguista? A tentativa de controle sobre os trabalhadores, né? E a própria repressão e tolimento da autonomia dos trabalhadores. Por outro lado, vamos dizer assim, isso que a gente poderia chamar essa institucionalidade varguista, ela funciona de maneira diferente de acordo com a conjuntura, né? Isso é fundamental que a gente entenda, né? Mesmo, vamos dizer assim, aquilo que é o aparato corporativo sindical, né? Que talvez seja que é certamente uma das expressões máximas da tentativa de controle varguista sobre a ação coletiva trabalhadora, ela não é um moto perpétuo. Ela não é um moto perpétuo, né? Ela precisa de gente que faça ela funcionar, e a capacidade de resistência à tentativa de controle varia de acordo com a conjuntura, a correlação de força varia de acordo com a conjuntura, né? Então é preciso pensar conjunturalmente, preciso pensar diacronicamente isso, né? Então é aquilo que eu tentei argumentar. Ao mesmo tempo, é justamente esse aparato que é criado para controlar a classe trabalhadora que, nesse momento final, descrito agora pela professora Ângela, já analisado nos trabalhos dela, em que o regime precisa fazer a sua distensão, há uma certa autonomização dos sindicatos que, de uma certa maneira, subvertem a tentativa, vamos dizer assim, a motivação inicial do Estado de controlar a ação coletiva dos trabalhadores, né? Isso, na verdade, ao longo do pós-45, apenas se acelera e se intensifica, de modo que a gente pode dizer que, de certo modo, o que é que causa uma união dos setores conservadores, das classes dominantes, em torno do projeto golpista de deposição de Goulart, é justamente essa autonomização, não apenas, mas inclui a autonomização desse aparato corporativo, né? Então, eu tenho insistido muito nisso. Eu acabei de escrever um artigo nesse sentido, que é preciso pensar diacronicamente, conjunturamente, essa institucionalidade varguista, né? E nos dias que se seguem, eu acho que é preciso protegê-la, né? Porque a alternativa a ela é a inexistência de canais e instituições de proteção aos interesses dos grupos subalternos, né? Eu recentemente li, na verdade, pela primeira vez de maneira mais aprofundada, um livro do Vanderlei Guilherme dos Santos, que eu acho que nesse momento vale a pena a gente revisitar, que é o Ex-Leviatã brasileiro, né? Eu acho que ele faz, na verdade, eu acho que ele
tenta fazer esse balanço das ambiguidades e propõe uma maneira interessante de se posicionar frente ao que resta. Hoje em dia resta muito pouco, na verdade, do Estado varguista. Né? Mas eu diria que é preciso proteger um pouco o que resta do Estado varguista. Eu concordo com o que o Marco falou, e aí o que eu gostaria de agregar a quem perguntou é a ideia da gente pensar que o mundo da política ele é um mundo de atores políticos, né? Em relação aos quais não se tem controles absolutos. E isso, por exemplo, já que a gente está se referindo mais especificamente a esse momento, né, do período do Estado Novo, é bom da gente entender que, ao mesmo tempo que está se montando um aparato cujo sentido prioritário é ter controle em relação aos trabalhadores, ao mesmo tempo que isso está sendo feito por um Estado que ainda é um Estado autoritário, 42, 43, 44, os trabalhadores vão se apoderar, vão se apossar, na medida do possível, desse mesmo aparato e vão usar o próprio discurso que o Estado Novo estava fazendo, que o ministro do Trabalho estava fazendo, para defender os seus interesses, para aumentar seus espaços políticos, tanto que já no momento em que o Estado Novo já está em crise, a gente já tem exemplos de movimentos dentro de sindicatos. E não à toa, em 45, quando se referiu ao movimento queremista, não à toa esse movimento queremista tinha trabalhadores que estavam ali defendendo o quê? Defendendo aquela legislação que, apesar de todos os pesares, digamos assim, garantia uma série de direitos que temiam que terminassem com a queda de Vargas. E tiveram que lutar bastante, porque imediatamente no governo Dutra, as tentativas de retroação em relação à legislação do trabalho não foram pequenas, né? Então, algo fundamental para a gente pensar é que existe uma dinâmica política, né? A legislação ela é concebida dentro de um Estado autoritário, mas depois que o Estado Novo cai e se inicia um processo de liberal democracia, com limites, os trabalhadores eles vão crescentemente procurar se apropriar dessa máquina sindical, a despeito de todos os controles, e vão procurar se beneficiar dessa legislação da melhor maneira que podem, e vão lutar com esse instrumental que tem. As coisas são muito dinâmicas e, no caso dos trabalhadores, eles vão atuar exatamente por dentro, né? Procurando se beneficiar de uma legislação que foi feita num contexto absolutamente autoritário, mas procurando se beneficiar dessa legislação cada vez mais na medida em que um Estado liberal, democrático, enfim, estava se estabelecendo no Brasil. Então, tem uma dinâmica grande na política e tem uma dinâmica na ação dos atores coletivos, que a gente não pode imaginar que é alguma coisa muito previsível no sentido de que vão haver controles, né? Eles ficam, às vezes, mais vulneráveis. E os trabalhadores, no caso, durante a República do pós-45, se aproveitam bem disso, né? E tomam a estrutura sindical, que foi criada para o seu controle, tomam a estrutura sindical para lutar por seus direitos, né? Ainda num sindicalismo de bases corporativas. Mas
vão usar esses mesmos sindicatos para aumentar os seus direitos. E fazem isso, né, durante a República de 45 até 64. Então, como o Marco falou, é tudo muito dinâmico, né, na política. Nosso horário já estourou, nós temos várias perguntas e tem uma em especial aqui que eu vou fazer, apesar do horário avançado, que é a da Clarissa Fernandes. A Clarissa, ela diz o seguinte: olá, boa noite. Gostaria de saber, se possível, a diferença substancial entre pensar Vargas como um líder populista em detrimento de um líder trabalhista. Obrigado. Professor Marco e depois professora Ângela. Pode ser? Claro. Tá, okay. Bom, eu tenho minhas reservas ao termo populista, né, especialmente para designar determinadas lideranças, né? Então, é realmente um termo que eu evito usar, porque eu acho que ele mais atrapalha do que ajuda. Ele é tão largo, né, cabe tanta coisa dentro desse termo, que acaba não designando nada muito específico. Ele tem, acho que, pouca capacidade hermenêutica. A gente entende poucos os processos, os fenômenos, as próprias lideranças, né? Então, eu sei que é um termo que voltou à voga, né? E ele voltou ainda com essa largueza de uso, né? Então, a designação populista nasce da polêmica, da luta política, e depois é contrabandeada para análise acadêmica. Então, eu acho que esse termo ainda tem muito essa conotação de origem, porque o populista é sempre o outro. O populista é sempre aquele do qual a gente discorda. Eu realmente tenho minhas reservas sobre esse termo. Vou emendar no Marco. Eu tenho todas as reservas em relação a esse termo, tal qual ele é tratado no Brasil. Eu acho que ele mais atrapalha do que ajuda, até porque ele ganhou uma tal abrangência que quase todas as lideranças de direita, de esquerda, mais autoritárias, menos liberais, tudo pode caber dentro desse rótulo, né? Então, eu entendo que ele acaba atrapalhando mais do que ajudando. E, no caso, eu acho útil a categoria trabalhista, até porque ela tem uma dimensão histórica. A gente trabalha com essa categoria de trabalhismo exatamente a partir desse momento, né, de saída de um Estado autoritário que mobiliza um instrumental de discurso, mobiliza um instrumental sindical, mobiliza um instrumental partidário, acopla o PTB ao Partido dos Trabalhadores, que estão nos sindicatos, que têm direitos do trabalho garantidos pela Justiça do Trabalho, né? Então, ou seja, eu acho que ele tem uma historicidade, ele vai envolver um conjunto de lideranças, mas ele também tem uma temporalidade. Ele não é eterno, ele não cabe todo mundo, né? Então, eu prefiro a categoria trabalhista, que exatamente tem suas origens nesse momento do Estado Novo, e vai se transformar, como se transformam as ideias, né, na historicidade. Né? Até porque os trabalhadores organizados nesses sindicatos corporativos, eles vão se apropriando do discurso trabalhista e vão eles também fazendo um discurso. Ou seja, a história tem uma dinâmica, né? Ela não é parada, os atores históricos interferem
transformam os sentidos, esses sentidos se acoplam, mas, de qualquer forma, a gente pode dizer que a gente tem, no Brasil, algo em termos de uma ideologia, mas num sentido forte, eu não estou usando aí no sentido de falso, não, né? Mas a gente tem o trabalhismo como um referente importante de organização de trabalhadores, que se transforma ao longo da experiência de 45 a 64, mas que chega a 64, depois vai ser recuperado pelo PDT de Leonel Brizola, né? Mas também tem uma temporalidade. Eu acho que aí, a partir daí também, a gente tem um termo, né? Então, eu também não gosto, não uso, não trabalho com a categoria de populismo, e no caso dessa historicidade sobre a qual nós estamos conversando, eu entendo que nós estamos aí analisando e pensando o momento em que essa proposta que a gente chama de trabalhista estava sendo inventada, estava sendo articulada. Mas isso é feito de uma maneira, mas ao longo do tempo, outros atores se apropriam do discurso trabalhista, se apropriam da forma de organização sindical corporativista e vão dando novos sentidos. A história tem uma dinâmica, tem atores, e eles mudam os sentidos de um discurso, mudam as possibilidades de se trabalhar, de se usar uma organização, né? E isso acontece com os trabalhadores numa temporalidade que vai, desde esse momento, 42 já, né, a guerra faz essa inflexão, e isso vai, pelo menos, até 64, com o Jango, mas depois, com o PDT, a gente tem também uma nova proposta trabalhista. Então, a gente tem uma dinâmica nisso, de transformações, que mantém certas orientações, né? Mas que se transforma, né? Se o trabalhismo não foi inventado pelos trabalhadores, ele foi apropriado depois pelos trabalhadores, né? E passou a fazer parte de uma cultura política dos trabalhadores também. A história faz isso, ela é dinâmica, os atores se movimentam, se apropriam, mudam significados, e a gente tem que estar atento a isso. Mas há categorias que são rendosas, e há outras que não são, né? Pela própria história delas, talvez. Então, eu concordo inteiramente com o Marco. Também não gosto de trabalhar com a categoria populismo. Professor Marco Aurélio Vanucci, professora Ângela de Castro Gomes, o meu agradecimento em nome do grupo de pesquisa Dimensões do Regime Vargas e seus desdobramentos. Excelentes falas. Nós temos tantas perguntas que acabaram ficando de fora, que eu acho que dava uma live só para responder essas perguntas, sinal também, né, da eloquência e do fato de ter cativado aí no público que nos assiste bastantes questionamentos em relação ao tema trabalhado hoje. Mais uma vez, meu agradecimento a vocês, e eu preciso deixar, né, registrado que toda quinta-feira, às 7 da noite, toda quinta-feira do mês de outubro, nós temos uma live aqui na página do canal História da Ditadura. Semana que vem, às 7 da noite, as oposições a Vargas nos anos 30 e seus desdobramentos vai ser com o professor Orlando de Barros e Elizabeth Cancelli, com o Thiago Morelli, do Arquivo Nacional, que vai estar mediando a fala aqui na página do História da Ditadura. Por hoje é isso. Nos acompanhem, continuem presentes aí toda quinta-feira. Posso estar enganado, mas pelo menos não chegou a mim um outro evento sobre os 90 anos da Revolução de 30. Eu acho que esse nosso encontro da quinta-feira, ele está fazendo rememorar, né, esse evento que mobilizou e mobiliza a historiografia.
Certo, gente? Muito obrigado a todos e muito boa noite a todos os que nos assistem, todos os presentes. Tchau, tchau. Boa noite, então, também. Boa noite. Obrigada, Marco, pela companhia. Prazer, Ângela. Obrigado a você.